Você já se perguntou o que realmente mantém o seu carro na trajetória certa quando ele começa a escorregar em uma curva? A resposta está no ESP, o Programa Eletrônico de Estabilidade, e no controle de tração, sistemas que trabalham de forma inteligente para garantir segurança e aderência em qualquer situação. Hoje, no Volks Explica, vamos entender como esses sistemas funcionam no T-Cross, conhecer seus componentes, ver estratégias de atuação e os cuidados essenciais de manutenção para o reparador. O Volkswagen T-Cross é equipado com o ESP, Electronic Stability Program, e com o TCS, Traction Control System, ambos integrados ao módulo do ABS e à ECU do motor via RedCam. Esses sistemas monitoram continuamente as variáveis críticas do veículo, como sinal de velocidade individual de cada roda, ângulo de direção, posição do pedal do acelerador e a aceleração lateral, para intervir em situações de risco. O controle de tração, TCS, atua principalmente em situações de aceleração, impedindo o escorregamento excessivo das rodas motrizes. Ela faz isso por meio de duas estratégias combinadas: redução seletiva de torque do motor via ECU do motor e frenagem individual da roda que perde aderência via módulo ABS ESP. Já o ESP atua em situações de instabilidade direcional, especialmente em curvas ou manobras bruscas, aplicando frenagem individual em cada roda para corrigir substerço ou sobresterço. Enquanto o TCS garante tração ideal, o ESP assegura a trajetória prevista pelo ângulo de direção informado pelo condutor. E quais são os componentes que tornam possível todo esse controle eletrônico? O sistema é composto por uma rede de sensores, atuadores e módulos eletrônicos, como a unidade de controle, que é o módulo do ABS ESP. Ela hospeda os processadores que executam algoritmos de controle em paralelo, modo ativo de redundância, monitorando mutuamente falhas de execução ou inconsistências nos dados informados. Inclui sistema de supervisão de tensão, circuito diagnóstico e interface LIN e CAN para comunicação com a ECU do motor, módulo de transmissão e o cluster do painel de instrumentos. Ele implementa um escalonamento de tarefas, aquisição de sinais, filtragem, médias móveis, lógica de detecção de desvio entre trajetória prevista e real e emissão de comandos de intervenção, frenagem e corte de torque. O atuador hidráulico, que é o módulo hidropneumático HCU, é composto por válvulas solenoides que modulam a pressão de freio a cada roda individualmente, conforme o comando da ECU do ABS, controle de tração. Opera dentro de um circuito isolado com reservatório de fluido dedicado, filtros internos e sensores de pressão de freio. Permite a atuação combinada de controle de frenagem individualizado e recuperação de pressão original após intervenção, sem interferir no circuito primário de freio. Sensores de velocidade de roda, sensor ABS tipo Hall, instalados em cada roda do veículo, geram pulsos de frequência proporcional à rotação da roda, através de um efeito Hall, um efeito magneto resistivo. Modula a frequência em Hz e calcula a velocidade angular da roda. É feita a verificação de plausibilidade, os sensores opostos, comparação entre eixos e redundância lógica. Suscetíveis a falhas por desgaste de pista, contaminação, folgas mecânicas e interferência eletromagnética no próprio chicote. O sensor de ângulo de direção, o Steering Angle Sensor, SAS, está acoplado à própria coluna de direção, mede o ângulo de cerçamento do volante e sua velocidade angular. Fornece referência ao módulo ESP da intenção do
condutor e geralmente com encoder óptico ou magnético. Temos o sensor de taxa de guinada, Yield Rate Sensor, montado próximo ao centro de gravidade do veículo, bem no meio dele, né? Um exemplo, no túnel central ou na viga do piso, mede a rotação do veículo em torno do eixo vertical em graus ou rad por segundo. Utiliza giroscópio ou cerâmico, sensor de aceleração lateral, o G-sensor, acelerômetro lateral. Mede a aceleração transversal, alteração transversal, que é a lateral, experimentada pelo veículo, geralmente em metros por segundo quadrado. Essa medição é fundamental para calcular os desvios entre trajetória real e trajetória esperada, baseada no ângulo de direção. Temos o chicote elétrico e conectores responsáveis pela integridade do sinal, vulneráveis à umidade, corrosão e vibração. Como esses sistemas reagem na prática? Primeiro, o controle de tração monitora os sensores de rodas e, ao identificar que uma roda está girando mais rápido do que as outras, aplica frenagem seletiva e reduz o torque para recuperar a aderência. O ESP entra em ação quando detecta risco de derrapagem ou perda de estabilidade, corrigindo a trajetória do veículo com frenagem automática em cada roda e até limitando a potência do motor. Toda essa integração depende da comunicação direta com a ECU, garantindo respostas rápidas e seguras e bem precisas. Para o reparador, o passo final é o diagnóstico com scanner. Ler o código de falha, analisar parâmetros e confirmar se cada módulo está operando corretamente. Controle de tração. Ao detectar que uma roda motriz gira com rotação superior à outra, o módulo aplica pressão hidráulica no freio dessa roda ou envia comando de redução de torque para a ECU do motor. ESP compara o ângulo de direção com os dados do sensor de guinada e aceleração lateral. Se identificar divergência entre trajetória prevista e trajetória real, aplica frenagem seletiva em até 3 rodas simultaneamente e ajusta o torque do motor. Diagnóstico após serviço. Obrigatoriamente deve-se utilizar scanner de fábrica ou homologado para leitura dos DTCs, parâmetros dinâmicos e calibração dos sensores. Vamos agora a cuidados importantes ao trabalhar no sistema ESP e controle de tração. Verificação regular dos sensores de velocidade das rodas. Cada roda tem o seu sensor. Dica: faça verificações periódicas nos sensores de velocidade das rodas, principalmente após a substituição de componentes da suspensão ou de pneus. Esses sensores são cruciais para o funcionamento do ESP e controle de tração. Use scanner específico para medir os sinais e garantir que eles estão funcionando corretamente. Se algum sensor estiver com falha, o sistema pode não ser acionado corretamente. Sempre calibre o sistema após trabalhos na suspensão. Dica: sempre que realizar serviços na suspensão do veículo, aqui no T-Cross, como trocar amortecedores, bieletas, etc., resete o sistema ESP. Esses ajustes são necessários para garantir o correto funcionamento do sistema de controle de estabilidade, para não ter nenhum comportamento inesperado do veículo. Cuidado com o desgaste dos componentes eletrônicos. Dica: durante a manutenção, fique atento aos desgastes dos componentes eletrônicos, como os chicotes, conexões, etc. Esses componentes podem ser afetados por umidade, calor excessivo ou vibrações, o que pode comprometer o seu funcionamento e o sinal para o sistema de controle de tração. Sempre inspecione esses itens ao realizar revisão ou manutenção ou diagnóstico nas conexões. O ESP e o controle de tração do T-Cross formam um sistema altamente integrado de segurança ativa, exigindo do reparador conhecimento em eletrônica veicular, diagnóstico via scanner e domínio das estratégias de calibração. Com verificações regulares e uso correto de ferramentas de diagnóstico, é possível garantir a confiabilidade do sistema e evitar falhas que comprometam diretamente a segurança do condutor e dos passageiros.
Agora que você entende como funciona o sistema ESP e o controle de tração do Volkswagen T-Cross, se curtiu o conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos reparadores. Até a próxima!